Em março de 2025, o Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Para muitos, foi a posse do ex-presidente José Sarney, em 15 de março de 1985, que marcou o recomeço da democracia no Brasil. Mas para alguns historiadores, esse processo teria começado antes. E há também os que acreditam que foi a promulgação da Constituição Cidadã de 1988 que pôs fim ao regime autoritário. Conheça a história da redemocratização no Brasil e o futuro da democracia assistindo à entrevista que começa agora. Democracia é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso com o consultor legislativo Rafael Silveira. Rafael, bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado por participar do nosso programa, mais um especial sobre os 40 anos da redemocratização. É um prazer estar com vocês aqui, Marcelo. Então, Rafael, esse processo histórico que eu comentei aqui no começo da nossa entrevista, ele tem diversas opiniões de historiadores, cientistas políticos e visões diferentes sobre quando, de fato, começou o processo de redemocratização ou quais foram os marcos desse processo. No seu entendimento, a redemocratização no Brasil ela começa no dia 15 de março de 85, quando o ex-presidente José Sarney tomou posse como presidente civil, um pouco antes, ou seria também a sua opinião aquela de que foi com a promulgação da Constituição de 1988 que a democracia de fato voltou ao Brasil? Quando a gente fala de eventos da história, Marcelo, é muito importante a gente perceber que é sempre um processo. As datas importantes como essas que a gente define, elas têm a sua relevância como marcos. Mas eu entendo que a democracia, a nossa democracia, ela foi sendo fortalecida aos poucos a partir do momento que a gente também percebe a derrocada do período ditatorial. Um enfraquecimento da ditadura militar e um processo gradual de elastecimento para a permissão de algumas liberdades que antes eram completamente tolhidas e, ao mesmo tempo, uma abertura gradual. Então, eu entendo muito mais a democratização como algo que vamos percebendo mais nitidamente no início dos anos 80, e depois, ao longo dessa década, o processo de transição para um novo governo, já não mais militar, governo de civis, até a gente culminar com a nossa Constituição, a Constituinte, a Assembleia Constituinte. E aí, a partir desse momento, a gente realmente pode perceber, num processo histórico já concluído de democratização, nesse momento que a gente já vive, que já temos, ainda bem, algumas décadas. Vamos falar um pouco da Constituição. Nós passamos por esse processo de redemocratização, que é o mais conhecido, mais comentado, até porque foi um longo período de regime militar que antecedeu esse reinício da democracia no Brasil. Mas nós vivemos anteriormente um outro processo de redemocratização com o fim da Era Vargas. E tivemos a Constituição de 1946, que foi considerada uma Constituição liberal. Por alguns historiadores, ela é considerada a mais liberal das constituições brasileiras. Eu pergunto se você concorda com essa observação e qual seria a relação, ou se essa Constituição de 46 trouxe alguma influência para a Constituição de 1988, que é considerada a mais democrática, por muitos, a mais democrática das nossas constituições. Eu queria que você comentasse esse processo, esses dois processos históricos, fazendo uma relação especialmente entre essas duas constituições que vieram depois de períodos de ditadura. Muito interessante você observar esses dois momentos relevantes da nossa história recente. Uma perspectiva que é essa da transição de um processo ditatorial para um processo de redemocratização. A Constituição de 46 foi muito boa para a nossa história, porque ali nós tivemos já um primeiro ensaio de alguma democracia representativa, mais dinâmica, menos tolhida por certos tipos de ranços da política antiga do início do século XX e uma dinâmica de partidos mais própria daquilo que a gente já está mais ou menos acostumado hoje. A questão toda daquele momento é que nós vivíamos uma democracia nascente praticamente, embora um sistema republicano, mas uma democracia ainda muito recente. E ela passou por
problemas sérios, justamente porque naquele momento a Constituição não oferecia os mecanismos de governabilidade mais aprimorados que nós temos hoje. E aquele momento também é um momento de muita indefinição da parte econômica, um boom econômico no início dos anos 60 e depois crises econômicas subsequentes, que deram muita abertura para vozes dissonantes e que não concordavam com aquela abertura política. E nós também vivíamos um momento de muita tensão entre correntes socialistas. Nos Estados Unidos mesmo tinha aquela briga entre a ameaça do comunismo, a chegada do socialismo, a ameaça do golpe, e isso contaminou também bastante no caso brasileiro. Então, nós tivemos um processo ali muito ruidoso e uma Constituição que não deu tanto respaldo nesse equilíbrio dos poderes. A Constituição de 88 não esqueceu disso. E muitos desses mecanismos, muitas dessas travas que nós tínhamos, principalmente com a falta de governabilidade do Poder Executivo, foram oferecidas nesse momento, nesse novo redesenho dos poderes e do equilíbrio dos poderes. Então, a Constituição de 88, aquele processo muito aberto de amplas discussões, foi riquíssimo, embora qualquer processo tenha as suas dificuldades, os seus poréns, mas ele conseguiu, sim, observar no passado, aprender com essas experiências do passado e trazer uma institucionalidade de segurança, mecanismos que pudessem não gerar aquelas tensões vividas na década de 40. Teria sido por fragilidades da Constituição de 46 que aquele processo de redemocratização foi tão curto? Acredito que alguns daqueles dispositivos geravam uma fragilidade, principalmente para quem ocupava a presidência da República naquele momento. O presidente da República naquele momento não tinha todos esses poderes institucionais que os nossos presidentes atualmente têm. Então, isso gerava uma dificuldade de aprovação das agendas e uma resistência muito maior do poder legislativo. Então, vejam que nós aqui não estamos falando que daquele jeito era ruim, mas gerava uma dinâmica de não equilíbrio, gerava uma dinâmica de paralisia. A questão da governabilidade. Exato. Que você acabou de comentar. Agora, interessante, nos dois momentos de recrudescimento da ditadura, nos períodos autoritários, o Congresso Nacional foi fechado. E em 1984, esse mesmo Congresso Nacional, que havia perdido seus poderes por ter sido fechado, ora pelo governo militar, ora pela ditadura Vargas, rejeitou na Câmara dos Deputados uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição que daria aos brasileiros o direito de eleger, em 1985, pelo voto direto, o presidente da República. O que aconteceu com o Congresso naquele momento, que estava saindo de um período de ditadura e o próprio Congresso rejeitou a emenda que daria o poder ao povo de eleger diretamente seu presidente. É interessante observar que o Congresso, durante o período militar, passou por diversas fases, desde o seu fechamento completo até uma retomada gradual e de uma imposição de um bipartidarismo. É o partido do governo, PDS, mas no final no meados da década de 80, né? E os demais partidos, juntados numa amálgama chamada MDB. Né? Tudo era MDB, tudo que era contra o governo. Então, nesse momento, o que nós tínhamos? Essa possibilidade de uma espécie de oposição ainda muito fraca, ainda crescendo, ganhando ainda os seus espaços, e um partido governista, que estava estabelecido no poder, ainda que seja do ponto de vista de um poder ainda militar, mas tinha uma ala civil significativa e que não queria abrir mão da sua possibilidade de deixar de governar. Então, naquele momento das diretas já, nós tínhamos esse embate de quem já estava estabelecido no governo, quem já tinha a máquina, quem já tinha o controle ali do poder e que não queria abrir mão facilmente desse controle. Então, a direta já naquele momento significaria para esse grupo político uma ruptura dos seus próprios interesses. E nesse momento, por um processo ainda que nós estávamos vivendo,
a oposição não era a maioria, não conseguiu a maioria para aprovar a emenda constitucional. E a emenda constitucional já na Constituição vigente já era difícil de ser mudada e modificada, precisava de uma supermaioria. Então, o grupo naquele momento que estava no poder, os civis também que estavam naquele poder, os parlamentares que faziam parte dessa maioria ainda eram muito conservadores. E, por isso, impediram essa reforma, que, do ponto de vista deles, seria uma reforma radical e que poderia atrapalhar os seus interesses. O processo de redemocratização também foi marcado pelo fim do bipartidarismo que você acabou de citar. Aí tínhamos um partido, um grande bloco, que aglutinava todas as forças contrárias ao governo na época, e o PDS, que era uma representação política do governo militar. Essa abertura para o pluripartidarismo teria sido benéfica para a democracia ou foi uma forma de enfraquecer, de pulverizar as forças do então MDB, que vinha conquistando cadeiras, conquistando espaços de poder nos cargos em que havia eleições diretas, como aconteceu para governador antes de presidente? Sim. Qual é a sua leitura dessa abertura para o pluripartidarismo enquanto ação política do governo? O pluripartidarismo, ele é absolutamente necessário nas nossas democracias, porque representa uma competição de ideias. A democracia, o princípio democrático, ele precisa ser assegurado por esse confronto, essa disputa de ideias. Então, o pluripartidarismo, ele, na nossa democracia representativa, ele é absolutamente essencial, desde que, claro, a gente pense uma sigla partidária com um conjunto de ideias homogêneo, um conjunto de ideias coerente, passando uma mensagem para a população. Então, nesse primeiro momento, Marcelo, era uma absoluta necessidade que o MDB ele se dispersasse, porque ele era artificial. Ele era forçado. Ou você é do governo ou você é da oposição, você vai para o MDB. Então, dentro desse MDB, era uma coxa de retalhos da política, por uma imposição. Então, no momento em que se decide encerrar essa obrigatoriedade, foi um dos momentos mais importantes para que a gente pudesse descobrir novas ideias, novas agendas, novas ofertas para a população. E que isso é que é necessário para um princípio democrático. Nós, cidadãos, votando, escolhendo, ouvindo. E essa opção da escolha é democracia, né? Esses processos de períodos de regimes autoritários espalhados pelo mundo, eles têm uma característica que é a polarização política. Normalmente, os regimes autoritários, eles são identificados como extremos da política e as oposições a esses regimes acabam sendo marcadas ou carimbadas também com esse mesmo viés de extrema oposição, diria, né? Como extrema-direita, extrema-esquerda. Em 1979, nesse processo de abertura política, veio a nossa lei da anistia, que anistiou tanto militares que haviam praticado tortura, enfim, outras formas de violação de direitos humanos e direitos políticos, e também anistiou aqueles que eram os considerados de extrema esquerda, né? Os que eram muitas vezes chamados até de terroristas. Esse processo da anistia, ele teve um fator importante no processo de redemocratização, quer dizer, acabando com esses extremos e gerando, a partir dessa lei, uma concertação política para encaminhar o processo de redemocratização? Hoje, quando a gente procura fazer uma revisão dessa anistia, a gente tende até a descredibilizá-lo, uma vez que passa-se a percepção de que pessoas deveriam realmente ser punidas e porque realmente cometeram. Houve muitas críticas quanto a isso, né? Mas naquela época foi uma janela de oportunidade muito importante para você já começar a desenhar um trilho democrático. Então foi um preço pago pela classe política como um todo. Quando eu falo classe política, todas as forças políticas envolvidas, de quaisquer cores e ideologias. Eu prefiro isso
para ter a sensação e já uma oportunidade imediata de já acabar com a ditadura e de retomar um processo democrático, do que perder essa oportunidade. Se eu fosse, naquele momento, aí é um processo bem de negociação e barganha. O que está mais em jogo aqui nesse momento? Naquele momento, então, político, muito importante, foi o preço pago para que a gente já pudesse ter eleições, retomada de eleições, retomada de escolhas. E pode não ter sido perfeito, Marcelo, mas o processo de anistia, ele acabou realmente sendo uma porta muito importante para que a gente pudesse já criar os primeiros momentos de retomada da nossa opção de voto, a nossa opção de busca da nossa cidadania. Existe alguma relação possível, ou você seria capaz de trazer alguma correlação entre essa lei da anistia que foi aprovada em 1979 e o que se discute hoje em relação a uma anistia para aquelas pessoas que participaram dos atos em 8 de janeiro de 2023, considerados atos democráticos, ou seriam coisas completamente distintas? São bem distintas. Por quê? Naquele momento você estava numa ditadura mesmo, inequívoca, né? E nós tínhamos um processo de começar a abertura para uma liberdade de expressão, ainda que disciplinada, mas uma abertura para que ela pudesse existir. E nesse processo recente, nós vivíamos democracia, instituições democráticas, processo eleitoral, voto, instituições funcionando relativamente em harmonia. Então, nós não tínhamos nenhum cenário de ameaça da democracia para que pudéssemos ter algum tipo de movimento revolucionário para que impedisse a democracia. Muito pelo contrário, o que nós verificamos e vimos, infelizmente, que ocorreu naquele momento, foi um processo de descrença absoluta na própria democracia, nas instituições, atribuindo a certas pessoas, a certos grupos, a certas tendências políticas como valores absolutos de verdade. E o resto deveria ser simplesmente eliminado. Então, não foi um movimento em defesa da democracia, foi um movimento contrário ou inconformado com um resultado eleitoral. Então, esse processo de anistia, ele acaba sendo bastante politizado, naturalmente, é bastante politizado por alguns grupos que tinham uma certa vinculação com aquela maioria daquelas pessoas, uma defesa de direitos fundamentais que antes não tinha abrigo no momento anterior e agora está sendo reivindicado. Então, veja, os próprios mecanismos de reivindicação da defesa dessas pessoas havia sido, no momento anterior, desvalorizado, né? Esse processo, enfim, esses fatos que ocorreram em janeiro de 2023, eles estão profundamente ligados a um processo de polarização da política. Nós vivemos isso no Brasil, a polarização acontece em outros países do mundo, grandes países até como os Estados Unidos. E há um livro de 2018, Como Morrem as Democracias, em que os autores falam sobre o risco de as democracias se perderem ou morrerem, né, sendo corroídas de dentro para fora. E os mecanismos que eles apontam são justamente mecanismos como esses que você acabou de citar. Desacreditar, né, são líderes eleitos pelo voto direto, eleitos democraticamente, mas que uma vez no poder passam a concentrar poder, desacreditar instituições, desacreditar a imprensa livre, promover a polarização política, incentivar a polarização, explorar as clivagens sociais para minar a democracia. Né? Com o poder das mídias sociais, todos esses mecanismos, todos esses instrumentos ganham mais força. Você acredita que hoje, né, avançando agora no tempo, que as democracias estariam ameaçadas, como são as ideias defendidas nesse livro, ou mostradas, né, apresentadas nesse livro? Existe uma ameaça às democracias nesse sentido? E você acredita que seria possível voltarmos a períodos de autoritarismo depois de todas essas conquistas? Marcelo,
essa experiência recente que nós vivemos no nosso país e que também nós vivemos e observamos nos Estados Unidos, por exemplo, que foram exatamente momentos de resultados eleitorais e de demonstração ostensiva de inconformismo dos resultados, realmente mostram que a democracia é um sistema que não está estabelecido, ele precisa ser permanentemente defendido. Não há sistema blindado completamente em si mesmo. Então, as instituições precisam funcionar, a população precisa fazer valer a sua manifestação de vontade dentro de parâmetros institucionalizados também, com liberdade, sim, mas não exatamente a qualquer custo e a qualquer preço. Então, quando a gente observa nesse momento de polarização, é uma exploração das imagens, das circunstâncias, para fazer o quê? Manter-se no poder. Democracia, você pode se manter no poder, dentro de uma certa regra. Que regra? Regra competitiva. Você demonstra uma capacidade de governo, você demonstra uma capacidade de agenda, demonstra resultados e mostra para a população. E a população referenda isso ou não. Né? Esse é o jogo da democracia, digamos assim, dentro daquilo que a gente observa como já muito bem ajustado pelas instituições. Mas quando os governantes acabam se prestando apenas ao propósito de permanecer ao poder a qualquer custo, eles usam as próprias armas da democracia contra ela mesma. Então, descredibiliza instituições, começa a falar de verdades que são únicas e irredutíveis, não permite o dissenso, não permite a controvérsia e vai incentivando a população a lutar contra aquelas instituições de resistência contra esse tipo de movimento. Por exemplo, o Judiciário, o Congresso Nacional. Então, são os ataques às instituições. Quando você ataca o sistema de freios e contrapesos, que é absolutamente necessário para que a gente possa fugir dos arbítrios, você está querendo minar essas resistências. Para quê? Para governar em ampla liberdade. Né? E isso acaba, claro, favorecendo o surgimento de regimes autoritários. Agora, nesse mesmo livro, os autores citam alguns governantes da atualidade, né, alguns governos que emergiram como governos autoritários recentes. Eu vou citar aqui dois exemplos, Venezuela e Hungria. Uhum. E eu cito esses dois exemplos para te trazer uma pergunta. Você acredita que a democracia tem partido? Quer dizer, a democracia é uma bandeira de esquerda, é uma bandeira de direita, ou a democracia ela seria suprapartidária e os regimes autoritários podem acontecer em qualquer espectro da política? Marcelo, foi excelente a sua pergunta, porque ela mesma já constrói uma resposta. Em absoluto, a democracia não tem partido. Ela precisa dos partidos, mas dentro desse processo de amplo debate, o debate público, para favorecer a escolha da população. Então, a democracia não tem cor, não é de esquerda, não é de direita. E todo mundo que reivindica a sua verdade como única está lutando contra a democracia. Você deu dois exemplos excelentes. Nós temos uma ditadura de esquerda. É até difícil falar esquerda nesse caso, porque fere os próprios princípios de um governo com caráter mais social, né? Mas que veste essa capa de esquerda e coloca a sua verdade acima de qualquer coisa. E qualquer pessoa que tenta se opor ou colocar alguma contraposição é taxado como antidemocrático. Então, são democracias iliberais. Tanto Hungria quanto Venezuela são democracias iliberais. São aquelas democracias que têm só a capa da democracia e se intitula democrático. E o governante populista e ditador se coloca como o guardião da democracia e fazendo exatamente tudo que é antidemocrático. Então, usando, claro, tanto a Venezuela como a Hungria são exemplos bem típicos de processos de enfraquecimento paulatino de algumas instituições, de alguns princípios que são democráticos, até chegar em governos que são tão fortes
que eles eclipsam a democracia. Rafael, para você o que é cidadania? Cidadania é a capacidade do povo, das pessoas, poderem colocar os seus pontos de vista, lutar por esses pontos de vista e investir em parceria com seus representantes para fazer com que propostas, ideias e soluções sejam amplamente compartilhadas. Cidadania é um exercício ativo de defesa de direitos e de defesa da própria democracia. Bom, Rafael Silveira, consultor legislativo do Senado Federal, mais uma vez eu agradeço a sua presença em nosso programa. Obrigado pela conversa. Marcelo, eu que agradeço imensamente a oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a TV Senado, a nossa programação. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.